Quintaliada para Vaikra. O pecado involuntário. O conceito de pecado involuntário na tradição judaica é fundamental para entender a Quintaliada para Vaikra. Definição de pecado involuntário. Na tradição judaica, um pecado involuntário ou pecado por ignorância refere-se à transgressão cometida sem intenção deliberada ou conhecimento completo da gravidade do ato. Isso pode ocorrer devido à falta de compreensão da lei divina, confusão sobre o que é permitido ou proibido, ou mesmo por distração. Reconhecimento e confissão. Quando alguém pecava involuntariamente, era importante reconhecer o erro e confessá-lo diante de Deus e da comunidade. A pessoa deveria tomar consciência da sua transgressão, mesmo que não tivesse intenção de pecar, e buscar expiação por meio dos rituais prescritos. Responsabilidade e arrependimento. Embora o pecado involuntário fosse considerado menos grave do que o pecado deliberado, a pessoa ainda era responsável por suas ações e era incentivada a se arrepender sinceramente. Isso envolvia um profundo remorso pelo erro cometido e um compromisso de evitar transgressões futuras. Necessidade de expiação. Mesmo que o pecado fosse cometido por ignorância, era necessário uma expiação para restaurar a relação entre o pecador e Deus. Os rituais de expiação, como os descritos na Quintaliada Vaikra, proporcionavam um caminho para o perdão divino e a reconciliação espiritual. Educação e conscientização. A ocorrência de pecados involuntários destacava a importância da educação religiosa e da conscientização sobre a lei divina na comunidade. O ensino das escrituras e a orientação dos líderes espirituais eram essenciais para ajudar as pessoas a entenderem os mandamentos de Deus e evitarem transgressões involuntárias. Portanto, o conceito de pecado involuntário na tradição judaica enfatiza a importância do arrependimento, da expiação e da educação religiosa na vida espiritual da comunidade, proporcionando um caminho para a restauração da relação com Deus após a transgressão inadvertida. Oferta pelo pecado do sumo sacerdote. A oferta pelo pecado do sumo sacerdote é um aspecto crucial da Quintaliada Vaikra, que descreve os rituais para expiação dos pecados do sumo sacerdote. A importância do sumo sacerdote. O sumo sacerdote desempenha um papel central no serviço religioso do povo de Israel. Ele era responsável por interceder em favor da nação diante de Deus e por realizar os rituais sagrados no tabernáculo ou no templo. A gravidade do pecado do sumo sacerdote. Devido à posição elevada e à responsabilidade do sumo sacerdote, seus pecados tinham um impacto significativo na comunidade e na relação do povo com Deus. Portanto, a expiação por seus pecados era crucial para restaurar a santidade e a comunhão com o divino. Oferta específica. Para expiar seus pecados, o sumo sacerdote era instruído a trazer um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Este animal deveria ser da mais alta qualidade, refletindo a seriedade do pecado e a necessidade de uma expiação completa. Rituais de expiação. O sumo sacerdote participava de rituais específicos para a expiação de seu pecado. Isso incluía a aspersão do sangue do novilho diante do véu do santuário e a queima de certas partes do animal como oferendas a Deus. Restauração da pureza ritual. Os rituais de expiação não apenas buscavam o perdão divino, mas também restauravam a pureza ritual do sumo sacerdote e do tabernáculo ou templo. Essa pureza era essencial para garantir a aceitação das ofertas e a presença contínua de Deus entre o povo.
Lições espirituais. A oferta pelo pecado do sumo sacerdote serve como lembrete da vulnerabilidade humana e da importância do arrependimento e da expiação, mesmo para os líderes religiosos. Também destaca a necessidade de responsabilidade e prestação de contas na liderança espiritual. Portanto, a oferta pelo pecado do sumo sacerdote era um elemento vital no sistema de sacrifício do Antigo Testamento, fornecendo um meio para restaurar a relação entre o sumo sacerdote, a comunidade e Deus após a transgressão. Rituais de expiação. Os rituais de expiação descritos na quinta aliá de Vaikra desempenham um papel crucial na restauração da comunhão entre o povo de Israel e Deus após a ocorrência de pecado. Aspersão do sangue. Um elemento central dos rituais de expiação era a aspersão do sangue do animal sacrificado. O sacerdote ungido deveria coletar o sangue do novilho oferecido pelo sumo sacerdote e aspergir diante do véu do santuário 7 vezes em direção ao véu. Esta aspersão do sangue tinha o propósito de purificar o santuário, os utensílios sagrados, simbolizando a remoção dos pecados e a restauração da santidade do local de culto. Queima da gordura. Partes específicas do animal, como a gordura, eram queimadas sobre o altar como oferendas a Deus. A gordura do novilho oferecido pelo sumo sacerdote era queimado no altar de bronze. A queima da gordura representava a dedicação total dos recursos mais preciosos ao serviço divino, além de servir como um ato de reverência e adoração a Deus. Derramamento do restante do sangue. Após a aspersão do sangue diante do véu do santuário, o restante do sangue do novilho era derramado à base do altar de holocausto, localizando no pátio externo do tabernáculo. Este derramamento do sangue tinha o propósito de purificar o altar de holocausto, tornando-o apto para receber as ofertas subsequentes e simbolizando a reconciliação entre o povo e Deus. A queima da carne. A queima da carne do novilho, juntamente com a pele e a excreção, era levado para fora do acampamento e queimada em local puro e limpo. Este ato de queima completa da carne representava a remoção completa do pecado do acampamento de Israel. A queima da carne fora do acampamento também servia como uma purificação ritual, garantindo que a contaminação espiritual do pecado não permanecesse entre o povo. Esses rituais de expiação eram conduzidos meticulosamente pelos sacerdotes, seguindo as instruções divinas detalhadas, e tinham o objetivo de restaurar a comunhão entre o povo de Israel e Deus após a ocorrência do pecado indisvertidos. Eles simbolizavam a purificação espiritual e a reconciliação com o divino, permitindo que o relacionamento entre Deus e seu povo fosse restaurado. O pecado da congregação. O pecado da congregação, como descrito na quinta aliá de Vaikra, refere-se à transgressão cometida coletivamente pelo povo de Israel, que exigia expiação para restaurar a comunhão com Deus. Natureza do pecado da congregação. O pecado da congregação envolvia transgressões cometidas em nível comunitário, afetando todo o povo de Israel. Isso poderia incluir violação de mandamentos específicos da Torá, a idolatria, a desobediência deliberada ou outras formas de rebelião contra Deus. Responsabilidade coletiva. A congregação como um todo era considerada responsável pelos pecados cometidos por seus membros, mesmo que nem todos estivessem diretamente envolvidos na transgressão. Isso reflete o princípio da responsabilidade coletiva na tradição judaica, onde cada indivíduo é parte de uma comunidade e compartilha sua responsabilidade espiritual. Reconhecimento do pecado.
Quando a congregação pecava, era importante reconhecer o erro e a gravidade da transgressão. Isso poderia envolver uma confissão pública do pecado, um reconhecimento da culpa coletiva e um compromisso de arrependimento e retorno aos caminhos de Deus. Necessidade de expiação. Assim como nos casos individuais de pecado, a congregação precisava de expiação para restaurar a comunhão com Deus. Isso envolvia a realização de rituais específicos de sacrifício e purificação, conforme prescrito nas Escrituras. Ritual de expiação. Para expiar o pecado da congregação, era oferecido um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado. O novilho era trazido diante da tenda da congregação, onde o sangue era aspergido 7 vezes diante do véu do santuário. Arrependimento coletivo. Além dos rituais de expiação, o arrependimento coletivo era essencial para a restauração da comunhão com Deus. Isso envolvia uma mudança de coração e uma renovação do compromisso com os mandamentos divinos, tanto nível individual quanto comunitário. Portanto, o pecado da congregação destacava a importância da responsabilidade coletiva, do reconhecimento do pecado e do arrependimento na vida espiritual do povo de Israel. A expiação por esse pecado era crucial para restaurar a santidade e a comunhão com Deus dentro da comunidade.